Maybe you get to hear me now. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nesse vídeo, vamos falar sobre a fundamentação técnica que norteou a criação do projeto Novilho 10. Inclusive, esse tema vai expor um fato que a maioria dos pecuaristas nunca imaginou que pudesse trazer tanto desperdício e, portanto, tanto prejuízo para a sua atividade. Principalmente se o gado estiver a pasto, pois o custo do pasto só aparece de 5 em 5 anos ou no período que o pecuarista faz a reforma das pastagens. Esse longo período entre as reformas leva a maioria dos produtores a esquecer desses custos e a ter a falsa sensação de que o pasto praticamente não custa nada. Precisamos entender que o item mais importante numa propriedade rural de pecuária é a quantidade de pasto que ela produz, pois é esta quantidade de alimento produzida que vai determinar quantos animais poderemos criar e ou engordar na propriedade, determinando desta forma o valor do lucro que teremos nessa área. Resumindo, com a mesma quantidade de alimento, quanto mais carne produzimos, maior será o lucro e a rentabilidade da nossa atividade. Encontrei um estudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu, sobre a produção de novilho super precoce. Nesse estudo, encontrei duas informações que nortearam o projeto Novilho 10 e que podem trazer muitos ganhos ao produtor de carne se eles forem colocados em prática. Bom, o primeiro conhecimento se refere a animais muito jovens, principalmente com menos de 12 meses de vida. Esses animais têm uma eficiência biológica muito alta. O que significa eficiência biológica? Eficiência biológica, traduzindo a grosso modo, seria o seguinte: a maior parte do que ele come se transforma em carne e a menor parte ele usa para sobreviver, para regular a temperatura, respirar e fazer digestão, enfim, as outras atividades que o corpo dele exige para ele manter vivo. A segunda questão se refere ao peso dos animais. Quanto mais o animal vai ficando pesado, ele começa a ser menos eficiente biologicamente dizendo. O que significa isso? A gente precisa dar cada vez mais comida para ele ganhar a mesma quantidade de carne. Analisando o quadro que vocês estão vendo aí, dá para perceber que um animal com 11,63 meses, ele tem uma eficiência biológica de 52,8. Ou seja, no novilho 10, esse animal já estaria morto há 1,63 meses atrás. Então, a gente pode mais ou menos estimar que se com 11,63 ele tem 52,8% de eficiência biológica, com 10 meses ele devia estar na taxa de uns 57, 58, pela diferença que tem, por exemplo, quando ele pula para 12,93, que cai muito, cai para 48,9. Então, extrapolando os números, a gente pode imaginar que com 10 meses ele teria aí uns 5% a mais de eficiência. Então, 53 arredondando mais 5 seria 58% de eficiência biológica quando ele é abatido. Agora, reparem que quando ele pula para 12,93, esse 52 cai para 48,9. E depois, aos 15,06, ele cai para 45,5% de eficiência biológica. Ou seja, ele já perdeu 4,5 a mais da metade para se manter vivo do que para criar carne. Depois da gente falar com relação à eficiência biológica quanto à idade, nós vamos falar agora a eficiência biológica com relação à variação de peso do animal. Então, uma coisa muito emblemática é que o pessoal gosta de matar animais na faixa de 550 quilos, que seriam 20,2 arrobas. E nós vamos mostrar o tanto de desperdício que isso causa para quem faz essa prática de matar animal muito pesado, que eles costumam chamar de colecionadores de arroba. As pessoas às vezes não percebem o tanto de pasto ou de ração que ela joga fora quando ela faz isso. Nós vamos mostrar agora aqui, dentro desses quadros, o seguinte: um animal dentro do novilho 10, desmamado com 60 dias, ele vai pesar na faixa de 60 quilos de peso vivo. Para ele sair de 60 quilos de peso vivo e ir para 350 quilos de peso vivo, ele vai ganhar 290 quilos. Para ele ganhar esses 290 quilos, ele precisa ingerir 1.740 quilos de matéria seca, de pasto ou de ração com volumoso. Isso dá uma conversão alimentar na ordem de 6 quilos de matéria seca para cada quilo de peso vivo ganho. Já quando ele passa de 350 quilos para 400 quilos, uma variação de 50 quilos no peso, ele precisa comer 430 quilos de matéria
matéria seca, ou de pasto ou de ração com volumoso. E passa a ter uma conversão alimentar de 8,6 quilos de matéria seca para cada quilo ganho desses 50 quilos que ele ganhou de 350 para 400. Quando pula de 400 para 450, mesma variação de 50 quilos, ao invés dos últimos 430 quilos, ele vai precisar comer 730 quilos de matéria seca, que significa uma conversão alimentar de 14,6. De 450 para 500, outra variação de 50 quilos, ele precisa de 1.020 quilos para ganhar esses 50 quilos, o que dá uma conversão alimentar de 20,4 quilos de matéria seca de pasto ou ração com volumoso para ele ganhar 1 quilo de peso vivo. E agora, a maior de todas, para ele sair de 500 quilos e ir para 550 quilos, 50 quilos de variação, ele precisa de 1.320 quilos de matéria seca, o que dá uma conversão alimentar de 26,4 quilos de matéria seca para cada quilo ganho de peso vivo. Ou seja, esse animal, para sair de 60 quilos desmamado aos 60 dias e chegar a 550 quilos, que representa 20,2 arroba, ele tem que consumir 5.240 quilos de matéria seca, de pasto ou de ração com volumoso. Agora nós vamos fazer um paralelo, ao invés da gente usar esses 5.240 quilos que esse animal levou de 60 a 550 quilos, se a gente ao invés de desse para um único animal, nós dessemos essa mesma quantidade de alimento para 2 animais. O primeiro animal, nós vamos levar ele de 60 quilos a 450 quilos, que é um animal de 16 arrobas, que é o valor que o pessoal já paga preço de boi. Então nós vamos pegar um animal de 60 quilos e levar ele para 16,2 arrobas. Esses animais, nesse período todo, ele vai consumir 2.900 quilos de matéria seca, de pasto ou de ração com volumoso. E sobra ainda de diferença para aquele animal que consumiu 5.240 quilos de matéria seca. Depois de fazer esse animal 16,2 arrobas, sobra ainda 2.340 quilos de matéria seca para ser usado. Essa quantidade de matéria seca, a gente consegue levar um segundo animal a 412 quilos. Ou seja, nós conseguimos pegar a quantidade de alimento que foi suficiente para fazer um animal de 20,2 arrobas, nós conseguimos formar um animal de 16,2 mais um animal de 412 quilos. Ou seja, nós produzimos com 5.240 quilos, de um lado, um animal de 20,2 arrobas ou 2 animais totalizando 31 arrobas. Ou seja, nós conseguimos produzir a mais 10,8 arrobas de carne se a gente der essa mesma quantidade de alimento para 2 animais ao invés de um só e colecionar um monte de arroba em cima dele. Agora nós vamos fazer um outro estudo para o nosso caso específico do novilho 10, criado na ração do puro grão. A gente teve um animal a pasto, um animal ou com ração com volumoso, e agora nós vamos fazer a mesma análise anterior se a gente fizesse um animal desmamado aos 60 dias até os 550 quilos, alimentando com puro grão da Futura. Esse animal, ele vai consumir, para chegar nos 550 quilos, 1.910 quilos e meio de ração da mistura. Com esses 1.910 quilos e meio, nós temos condições, ao invés de dar para um animal só e levar ele de 60 a 550, nós podemos levar 2 animais, um de 60 a 450, e nós vamos usar 1.347 quilos de mistura. Sobra ainda, depois de levar esse animal a 16 arrobas, que já é um animal comercial, sobra ainda 563 quilos e meio de mistura para formar mais um animal, levar ele de 60 a 276 quilos, que é um animal de 9,92 arrobas. Ou seja, com 1.910 quilos e meio de ração Futura, nós temos duas alternativas: ou podemos produzir um animal de 20,2 arrobas, ou podemos produzir 2 animais, um com 16,2 arrobas e outro animal com 9,92 arrobas. Ou seja, de um lado, essa quantidade de alimento produz 20,2 arrobas ou 2 animais totalizando 26,12 arrobas, o que dá uma diferença de 5,92 arrobas a mais de ganho para o produtor.
Bom, para resumirmos a diferença entre o sistema da pecuária convencional e o sistema novilho 10, a gente fez uma analogia aqui de duas animações. No primeiro, a gente vai retratar o sistema da pecuária convencional, que o produtor deixa a natureza atuar sozinha. Quando a eficiência perde a força dela, ele entra no sistema começando a cuidar desse animal, fazendo uma complementação ou um confinamento do animal. E aí acaba matando o animal bem mais tardio, com um esforço maior e um custo maior. Já no sistema novilho 10 é o contrário. Nós somamos força desde o início com esse animal, usando a força da eficiência biológica para rapidamente esse animal chegar no ponto de abate muito antes do que no sistema tradicional. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo em que a gente tenta mostrar essas duas ferramentas que podem trazer muito ganho para o produtor rural, e a gente conta com vocês aí para continuarem assistindo os vídeos aqui no canal do Novilho 10 e prestigiando e deixando aí um joinha. Obrigado, até mais, até o próximo vídeo, um abraço.